Podcast Sendo Luz. Boa tarde, esse é o podcast Sendo Luz. Eu sou Eloá Cristine e estarei aqui com vocês toda sexta-feira, a partir das 13h30, na Rádio Ideal. E eu já aproveito e te convido para nos seguir no Instagram, @Rádio Ideal OFC, @podcast Sendo Luz. Curta, compartilhe nossos posts, comentem também, deixe a sua história, vem ser luz você também. Nosso objetivo aqui é trazer luz para a vida das pessoas, através de testemunhos, através de experiências, através de histórias de vida. Quem sabe a sua história não pode ser contada aqui também, né? E eu já quero aproveitar e iniciar aqui apresentando as minhas convidadas de hoje. Hoje eu tenho a pastora Cássia, que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Amém, amém. Boa tarde para todos. É um prazer, né? Estar mais um episódio presente com vocês aqui. É sempre gostoso, é prazeroso falar da palavra. E é um assunto que nos confronta. As pessoas podem pensar, elas estão falando e está abençoando outras vidas. Vocês não têm noção do ambiente, do que acontece aqui entre nós. A vontade é não falar e só ouvir. A vontade é só você absorver, só que a lâmpada não guarda energia só para si. Não é apenas um objeto, ela tem que transferir o que ela está recebendo. Então, espero transferir, né, junto com as minhas amigas aqui, para vocês o ambiente, todo o poder que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Amém. Está conosco também a Marília, minha amiga de infância, praticamente. Nós fizemos o convite e ela está aqui conosco. E eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Já tem anos que a gente não se vê. Muitos anos. Não tenho, nem lembro quantos exatamente. Mas eu estou muito feliz de receber ela aqui também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Ai, eu que estou me sentindo honrada. Honrada de poder participar desse projeto. Honrada de poder ter esse convite seu, ver você crescer, para a glória do nome do Senhor. E vamos sim ser luz. A gente olhar para a palavra de Deus, é isso que Jesus nos chamou, para ser luz na vida de outras pessoas. Eu acredito que em todo tempo a honra e a glória vai ser de Deus através de nós. Somos instrumentos aqui, só isso. Amém, amém. Eu quero convidar a Marília para fazer uma oração para a gente iniciar. E logo depois a gente continua aí desenrolando esse mistério. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos, conversando e falando da sua palavra. Que venha no nosso falar, Senhor, ser de acordo com o seu querer, com a sua vontade, que nosso abrir da nossa boca seja para iluminar a vida das irmãs que vão ouvir esse podcast, dos homens também, das famílias que serão alcançadas, Senhor. Que seja o nosso falar dentro do tempo que nós temos, Senhor, de acordo com o seu querer, para alcançar as vidas que vão ouvir, para que essas pessoas possam receber o teu toque de amor e terem, Pai Celestial, a cura, a libertação, a transformação dentro de si e também dentro de suas casas, Senhor, para que elas venham ser luz, para todo aquele que vem ouvir, venha ser luz, para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu quero começar aqui fazendo uma retrospectiva, né, do último episódio. Na verdade, foi o primeiro, né? Mas no primeiro episódio nós falamos sobre Noa e Ogla. Aquela que não se detém, aquela que não anda com os pés amarrados. E foi uma bênção. Você que ainda não ouviu, nós tivemos um pequeno aí contratempo com o vídeo, mas nós temos o áudio lá no YouTube, @Rádio Ideal 22. Corre lá, ouve, tá muito rico, tá uma bênção. E aí você já vai se inteirar
do que nós vamos falar aqui hoje. Opa, preciso ir lá assistir. Corre lá e assiste, tá bom? E nós falamos sobre a vinha, né? A nossa série fala sobre a sunamita, que disse que a pele dela estava escurecida porque os irmãos a obrigaram a cuidar da vinha deles e ela não pôde cuidar da vinha dela. E quantas vezes isso acontece conosco? Cuidamos de tudo, cuidamos de todos, fazemos tudo até achando que estamos fazendo pra gente, mas no final nós não estamos fazendo pra gente. Não estamos nos cuidando de nós. E por isso o nome, Cuidando da Minha Vida. Não é pra piadinha, né? Cuidando da minha vida. Não. É literalmente cuidando da minha vida. A vida que o Senhor Jesus me deu. A vida que Ele me proporcionou como um presente. E hoje nós vamos falar sobre Macla, que é mais uma das filhas de Zelofeade. Você assistindo o outro episódio, você já vai, ficar ligadinho ali. Macla, que significa confiança. E aí eu quero levantar aqui essa questão da confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança? Muitas vezes nós achamos, não, eu preciso trabalhar muito para conquistar algo. Eu estou depositando a minha confiança em Deus ou no meu trabalho? Eu preciso levantar cedo, arrumar toda a minha casa, cuidar dos meus filhos. Ainda preciso ter tempo de tomar um banho. Você está depositando a sua confiança no Senhor ou no que você faz? No que as suas mãos conseguem fazer? E a gente quer falar um pouquinho sobre confiança. Eu gostaria de ouvir minhas convidadas. Quem quer falar primeiro? Porque nós já estávamos aqui antes de começar, conversando um pouco e já estava muito rico. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Então, vamos passar um pouquinho disso para os nossos convidados. Pastora Cássia? Amém. Confiança, né? A confiança, ela é algo que mexe conosco. Porque quem não passou por um momento de olhar para si e desconfiar até de si mesmo. Desconfiar do que eu posso, desconfiar do que o Senhor tem para minha vida, desconfiar de um chamado, desconfiar do amor de alguém, desconfiar de uma amizade. Então a desconfiança, ela anda muito pertinho da confiança. Por isso que eu costumo dizer que a desconfiança é a luta de Gálatas. Aquela luta da carne com o espírito. E confiar em Deus é algo fundamental para aquelas mulheres que diz que anda com Deus. Como dizer que eu tenho intimidade com meu marido e não confio nele? Como dizer que eu tenho uma amiga, né, irmã Eloá, e não confio nela? Então a confiança é para aquele que é íntimo. Eu não confio no estranho. É para começar, não dá para confiar no estranho. Não dá para confiar em alguém que você não consegue olhar nos olhos. Então você precisa entender o seu limite de intimidade com Deus, o seu nível, não limite, o seu nível de intimidade com Deus. Porque não há limites. Não há limite, exatamente. O seu nível de intimidade. Porque daí você vai ver o seu nível de confiança. Porque o confiar em Deus vai além de todas as circunstâncias. Porque é muito fácil eu confiar em algo que está no meu controle. Estou no controle, eu sou uma mulher confiante. Mas quando foge do meu controle, cadê a minha confiança de mulher de Deus? Cadê a minha confiança quando as coisas na minha casa começam a ficar fora do controle? Eu até brinco na igreja, não dá para você ficar preocupada com aquilo que fugiu do seu controle. Uma mulher confiante, Joquebede. Que mulher. Muito. Fugiu do controle. Durante 3 meses, estava no meu controle, no controle dela. Tô dando de mamar, tô escondendo, tô dando o meu jeito. Ela não precisou de confiança naquele momento. A confiança vem para o momento em que você não tem mais controle. Sim, já não está mais nas suas mãos. Não dá mais para você. E nós precisamos estar atentas em reconhecer. Aqui é o limite, porque muitas vezes já foi, já passou o limite, mas ela ainda está ali tentando. Ela ainda está ali tentando segurar aquilo dali. E Joquebede não, até aqui deu. Agora não dá mais. Entrega, você vê o resultado.
toda vez que nós tentamos segurar aquilo que não dá mais, nós ficamos cansadas. E quantas mulheres de Deus cansadas? Porque tá segurando aquilo que ela não tá suportando mais. Segurando o seu Moisés, que já era para estar sendo, né, livre ali, deixa o Senhor cuidar. E o Senhor não trouxe de volta? Assim, confiar é algo que vai muito além do que essa conversa. Sim, não tem como você confiar no ser humano se você não confiar em Deus. Simples, não dá. Porque eu só posso oferecer para o ser humano aquilo que eu já recebi de Deus. Quando eu olho para o Senhor, eu entendo minha pequenez perante a Ele, eu entendo que é nele que eu tenho que me refugiar, eu consigo entender que eu erro, eu recebo o perdão desse Deus que é amoroso, que tem paciência comigo. E aí, quando eu entendo que esse Deus é paciente, ele é amoroso, ele perdoa, através de Cristo eu sou justificada. Quando eu entendo o amor de 1 Coríntios, que é o modelo de Cristo, e aí eu me perdoo, eu posso oferecer a misericórdia para o outro. Eu entendo que o outro vai errar comigo, não pense que você vai ter olhar para o outro e não ter uma decepção. A gente está no mundo e a gente vai sofrer decepções. Quando a gente olha para Jesus, ele esteve na mesa com o traidor. Nosso modelo é Cristo. Ele lavou os pés de Jesus. Por que o pé de Jesus? Ele lavou os pés de Judas, dos traidores, né? Ele tirou a sua túnica e lavou os pés. Aquele foi o primeiro exemplo de serviço, mas não só de serviço, de confiar. É simples se quando eu entendo Deus, quando eu vou olhar para Deus e entender quem Ele é, mas para isso eu preciso conhecer os atributos de Deus e saber que Deus não está dentro da minha caixinha. Ele não é igual ao ser humano. Ele é fiel até o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. O homem não é assim. E aí sim eu vou poder ter um relacionamento com o ser humano, porque eu sei que a minha confiança não está naquele ser humano. A minha confiança está em Deus. E quando esse ser humano errar comigo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor, e curvar perante a Deus e pedir a Ele a cura para me poder perdoar. Eu não posso infligir aquilo que Deus já me mandou na palavra dele. Eu tenho que perdoar, eu tenho que obedecer. Gente, esse assunto tem muita É algo coisa. assim. Você fica. Vocês estão falando, e aí a minha mente aqui, né, fica viajando, pensando, porque assim, Deus é maravilhoso demais. E de verdade, quando você conhece a Deus, é o princípio. Conhecer a Deus, estar próximo de Deus. Lá no Salmo 125, verso 1, diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é algo tremendo. E eu vou contar aqui uma experiência, pode parecer algo bobo. Pode parecer algo bobo, mas eu já estou com esse pensamento desde de manhã. Eu tive que ir ao médico com meu pai. E aí eu falei assim, se vier ambulância, eu não vou. Eu não vou. Por quê? A minha outra experiência, primeira e única que eu havia tido, foi horrível. Horrível mesmo. Quando eu falo horrível, pensem em algo terrível. Parecia que a paciente era eu. Eu passei muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E era o tempo todo assim, foi o Senhor que me segurou, eu sei. Porque foi muito horrível. Mas era o que tinha, né? Então vamos. Fui. E aí, dessa vez, eu falei, se vier ambulância, eu não vou. Eu vou dispensar o rapaz, vou falar pra ele que não dá pra eu ir porque eu passo muito mal. E vou chamar um Uber, vou de ônibus, não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou na ambulância. Inclusive, eu falei isso ontem à noite, que eu não ia. Pois bem, levantamos, nos arrumamos e o que veio? Ambulância. Tinha lugar na frente? Não tinha. E aí ele desceu
Eu falei, moço, eu passo mal, moço. Aí você quer ir deitada na maca? Eu falei, não, eu vou sentada mesmo. Falei, pai, tá confiando no Senhor? Aí ele, vambora. Meu pai é uma pessoa assim que tem uma confiança. E às vezes dá vontade, eu falo, pai, o Senhor é terrível, né? Poxa, porque ele confia mesmo, e isso é admirável, né? E aí, entrei. Quando eu entrei, que eu sentei, eu já senti, sabe quando você sente aquele negocinho assim no estômago? Né? Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso ir nessa ambulância. Literalmente, naquele momento, eu depositei. E é como Davi fala. Davi fala lá em 1 Samuel 30. Ele diz que encontrou forças no Senhor. E foi literalmente o que eu fiz hoje. Encontrei forças no Senhor. Eu fui daqui até lá, na ambulância, sentadinha. Tava aquele enjoozinho aqui, aquele negocinho aqui querendo. Falei, Senhor, tu é poderoso. Isso aqui não é nada. Foi tu que me criou, foi tu que me formou. O Senhor já sonhou comigo antes de eu nascer. Então eu vou conseguir. Porque quando eu entrei, eu falei assim, motorista, se o senhor vê alguém batendo aí, sou eu que já não estou aguentando mais. E o senhor para, por favor. Aí depois eu parei. Sabe quando você dá aquele choque de ordem em você? E aí eu falei assim, não. A minha vida está no controle de Deus. Por que eu vou ficar refém de algo? Eu vou ficar refém de estar passando mal num lugar e não vou confiar no Senhor que pode fazer todas as coisas. E eu venci para a glória de Deus. Pode parecer algo assim pequeno, bobo. E eu ia com uma coisa que eu reparei aqui. Eu não sei se a pastora Cássia reparou. Os seus olhos, na hora que você começou a contar, encheu de lágrimas. Isso significa que teve um trauma. Olha só. De fato. Ficou um trauma. Foi uma experiência é uma coisa, horrível. Vamos dizer assim, que talvez outra pessoa não, mas que bobeira. Não, mas ficou um trauma. Cada um sabe o que Exatamente. sente, o que passa. Entendeu? E a gente não pode invalidar isso. Esse que nós, seres humanos, a gente tem o costume de achar que a dor do outro é bobeira. A gente não pode fazer isso. A gente precisa começar a olhar para as pessoas e a gente está numa sociedade que está tão doente, tão egoísta, tão egocêntrica, tão cheia de si e tão juiz dos outros que precisa começar a refletir a luz. Ser a luz de Cristo, porque cada dor é subjetiva, que a gente fala na saúde. Cada um sofre de uma maneira e sente de uma forma. Mas qual é o princípio para todas as áreas? E eu falo isso com muita propriedade, sem problema com isso. Jesus cura todos os traumas, seja ele bobo com a ambulância, ou seja, com a ambulância, ou então com a situação que já passou com relação ao passado de abuso quando criança. Deus, a palavra de Deus, gente, eu amo cada dia mais esse Deus. Mas para mim chegar ao ponto de amar ao Senhor, precisei conhecê-lo. Para a gente conhecer, a gente só pode conhecer através da palavra. Porque ele tem todas as orientações para isso. Eu só posso confiar e chamar ele de Pai, de Abba Pai, como Jesus foi, no momento de dor e sofrimento, se tiver intimidade. Sim, e é algo que você vai conquistando dia a dia. Exatamente. Dia após dia. Você vai tendo aquele relacionamento com Deus. E foi o que eu senti hoje, sabe? Eu senti o Senhor cuidando de mim. Porque, de fato, eu acho que eu até cochilei um pouco. Falei, pai, vou cochilar aqui um pouquinho. E fechei os meus olhos e fiquei lá. Coisa que da outra vez não dava. Foi muito horrível. Mas glória a Deus que hoje eu consegui. Era necessário. Eu venci. E desde aquele momento, eu falei, eu preciso compartilhar isso. Porque por mais que pareça bobo, foi algo que o Senhor me fez vencer. Sim. Porque por mim, eu ia dizer, não vou. Sem nem tentar. Sem nem depositar a minha confiança no Senhor. E nós precisamos ter esse hábito de todos os dias, seja nas mínimas coisas. Sim.
Coisas pequenas. Sempre depositar, sempre delegar ao Senhor. Porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos dá o sustento. É Ele quem nos faz confiar. Como até a pastora Cássia estava falando aqui. Quando você não tem confiança, você duvida de si mesmo. Será que eu estou fazendo certo? Será que é desse jeito? Será você duvida da beleza que você tem? Que foi o próprio Deus que colocou em você. Você duvida. Eu tive uma... Ó, eu tô falando muito, hein, gente? Mas essa aqui vai ser bem rapidinho, eu vou deixar vocês falarem. Quando eu tive o meu filho, isso já tem 13 anos, eu estava ali, eu estava cuidando dele, lavando a roupa dele, passando a roupa dele, cuidando dele. Troca fralda, dá mamar, coisas que você faz. Só que o sentimento que eu tinha era: não sou capaz. E por diversas vezes eu me peguei chorando muito por não me sentir capaz de estar fazendo o que eu já estava fazendo. E aquilo me fazia muito mal. E eu venci em Deus. Porque eu comecei a orar, 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 orar. Senhor, tira isso de mim. Porque eu sabia que era um sentimento que não estava condizendo. Eu tinha acabado de ter o meu filho. Eloá, uma coisa que eu reparo muito, hoje eu não atuo mais em hospitais, já tem um bom tempo, mas eu já tive a oportunidade de estar trabalhando até com pós-parto, né? Com mulheres ajudando. E eu acho, tipo assim, tem uma situação, é natural o sentimento de potência, porque nós mulheres, quando a gente dá à luz, é tudo novo. Um filho nunca é igual ao outro. É um capítulo novo que está sendo escrito. E isso é perfeito, porque quando a gente olha para Gênesis, eu olhando hoje, com a visão que eu tenho hoje, que Deus tem me permitido, o primeiro pecado ali de Eva e Adão foi achar que eles poderiam andar sem a dependência de Deus, entendeu? E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a aprender com o Senhor e olhar para a palavra dele, permitindo ele nos ajudar, a gente começa a carregar um fardo que é leve, como Jesus falou. Porque nós vamos errar. Vamos errar. A mídia, a gente tem que quebrar esses tabus de internet, de uma vida de maternidade colorida e cor-de-rosa. A maternidade, ela é linda, é um presente que Deus deu a nós mulheres do gerar. Mas ela precisa de cuidado. Essa mulher precisa ser cuidada. É tudo muito novo, é muita mudança. É Entendeu? mudança no corpo, é mudança no seu dia a dia, na sua vida social, na sua vida familiar. É muita mudança, então precisa Tem de cuidados. emoções, sentimentos. Gente, é multidão de sentimentos que nós temos. É o sentimento de fracasso, é o sentimento de medo, é o sentimento de alegria, de regozijo. É tudo misturado. Tudo, isso aí. Tudo misturado. É tudo muita coisa. Para você administrar isso, tem que ser através de Cristo. Na hora Sim. que existe nós não podemos invalidar o tratamento, como se precisar de uma ajuda, de uma amiga Sim. pedir socorro. Nós não podemos invalidar que precisamos de Cristo em todos os momentos, pedir orientação, pedir ajuda ao Espírito Santo. A palavra de Deus mesmo já dizia em Provérbios que é para a gente não se apoiar no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Porque quando a gente, de tudo que a gente conhece, na hora da prática, não vai ser do jeito que a gente quer. Não é assim. Não é programado. E como que a gente vive uma vida que não é nem total, a gente não consegue ter o total controle dela, só confiando em Deus. É só confiando em Deus. É como diz o Salmo, serão como os montes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confia em Deus, é Ele que vai te sustentar e você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado e você vai permanecer. Mas é porque confia nele. Isso não é aí. porque aqui mesmo você olha e fala: Senhor, me dá forças para caminhar mais um dia, porque tá difícil. Mas é só nele. E orientação?
as orientações que já estão na palavra de Deus, Muitas. que nos ensina o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser esposa, o que é ser filha, o que é ser nora, o que é ser. Eu não sou sogra ainda, mas um dia eu vou ser. O que é ser cunhada, o que é ser neta, o que é servir na sociedade. É só aqui na palavra de Deus. Mas a gente tem uma sociedade que é egoísta hoje, mas a gente não pode deixar de ser luz nessa sociedade. Ainda incentivar nossas irmãs, porque ser luz é isso. É eu poder incentivar você e ter gente, e ter a alegria. Igual eu falei aqui no início, sabe? Se alegrar com a conquista da outra e glorificar o nome do Senhor, porque é para a glória dele. Sim. É para a pra glória de dele. Deus. Quando a gente reconhece que a gente precisa de Deus, a palavra de Deus mesmo fala que ele ensina. Quando Jesus fala, vem aprender. O que é aprender? Vamos trazer para a nossa vida cotidiana, para o nosso entendimento mais fácil. Para a gente aprender, a gente teve que sentar, teve que ler, teve que pesquisar, certo? A gente tem que ouvir para aprender. E como que a gente faz esse aprendizado com Jesus no nosso dia a dia se a gente não está sentando para ter o nosso momento com Deus? É a chave. Ter aquele momento com Deus. E você falou sobre a palavra e sobre aprender a ser esposa e filha e, né, todas as atribuições que nós somos. E aí eu quero entrar já num outro nome que tem um outro significado. Não a gente fica aqui, né? A tarde toda e vai à noite. Eu quero falar um pouco sobre Milca. Milca é uma outra filha de Zelofeade e significa autoridade. E aí, o que muitas pessoas têm em mente sobre o que é autoridade? Muitas pessoas, isso serve tanto para mulheres quanto para homens, acham que autoridade é você chegar, você gritar, você impor medo. Mandar. Eu já vi pessoas colocando medo ali na criança. E não, porque tem que ter autoridade. Não é isso. Até porque o Senhor, ele nos disciplina para nos colocar medo. Ele disciplina com amor. Ele nos disciplina com amor. Ainda que ele te coloque numa prova, ainda que, de repente, você sofra alguma perda, ele te ensina. Nós é que precisamos estar atentos a esse olhar ali, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho, né, pastora Cássia, depois você, sobre essa questão de autoridade e submissão. Porque tem uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Tem uma diferença. E autoridade também está ali relacionado com submissão. Só que hoje em dia está sendo muito distorcido o que é submissão. Os homens falam para as mulheres, não, porque a mulher sábia edifica a sua casa, você tem que ser submissa. E aí, eles só olham essa parte. E aí, por outro lado, nós vemos mulheres que falam assim, não, ele vai me mandar? Não vai me mandar? Como assim vai ter um homem me mandando? Meu pai não fazia isso. Por quê? E a gente sabe que não é isso. Aqui nós estamos trazendo para os nossos ouvintes a luz da palavra. E não estamos também dizendo que é fácil e que somos perfeitas. Mas estamos dizendo que é possível. Sim. À luz da palavra. Pode falar, pastora Cássia. É uma junção, né? Confiança e autoridade. Essas mulheres irmãs se uniram. E quando a gente pega o significado, o nome de cada uma delas, e pegando o contexto da história, elas precisaram sim de autoridade e precisaram de confiança. Era algo novo. Elas não tinham noção do que iria acontecer quando elas começaram a conversar com Moisés. E mesmo Moisés, na autoridade que ele tinha, ele foi na autoridade maior. Ele não soube o que fazer. Eu, trazendo para mim a palavra, eu não sei como resolver. Calma aí que eu vou naquele que pode. Eu não tenho agora o resultado, mas eu vou buscar aquele que pode dar o resultado. Então, a confiança e a autoridade que elas tiveram nos ensinam hoje.
Porque uma mulher confiante em Deus, ela tem autoridade. Uma mulher que não confia em Deus, ela é autoritária. Ela quer ganhar no grito. Hoje, nós vemos mulheres, infelizmente, com esse feminismo todo, querendo se igualar, porque homem e mulher tem que ser igual. Infelizmente, isso no âmbito evangélico está entrando em algumas igrejas. Infelizmente. Mesmo. Algumas igrejas, você vê esposa de pastor falando mais alto que o pastor. Mais alto que o seu pastor, porque ele é seu pastor, é seu esposo. Falou isso por experiência própria, né? Tem assuntos que é para casa, tem assuntos que é para ministério. E se eu não respeitar a autoridade do meu esposo, ser submissa na igreja, como que as ovelhas irão respeitar? Só que, infelizmente, a gente vê muitas mulheres falando alto, gritando. E aonde está a autoridade nisso? Não tem. Porque uma mulher, quando ela tem autoridade, a presença dela fala. Agora, a mulher, quando é autoritária, ela precisa gritar para ser ouvida. Isso é muito triste. Os mais velhos costumavam dizer, quando a mãe tem autoridade, basta um olhar. Hoje em dia, você olha, Já e tá é quase complicado. Aí entrando você já ali. se segura, porque antigamente as mulheres tinham mais autoridade e hoje são mais autoritárias. Sim. Muito mais. E se nós, evangélicas, filhas do rei, não atentarmos para isso, nós iremos nos igualar com aquelas que nós julgamos precisar de luz, mas estamos tomando a mesma decisão e posição que elas. Então nós vamos alcançar com a autoridade que o Senhor nos deu. Eu não preciso gritar, eu não preciso espernear, eu não preciso provar para alguém que eu sou autoritário, eu tenho autoridade. Porque você bem disse, as pessoas querem colocar medo e não respeito. Se alguém me respeita, basta eu olhar, basta eu chegar. Não preciso gritar para ser ouvida. Meu esposo sempre fala, quando houver a necessidade de você gritar para ser ouvido, é sinal que não há respeito. Você precisa atentar para isso. Ele sempre me ensinou isso. Quando há necessidade de eu elevar a voz, ninguém está me dando atenção, não tem respeito. Eu já perdi a autoridade. Aí eu vou querer exercer autoritarismo. Então, se na minha casa estou precisando gritar, eu preciso rever. Aonde foi que eu perdi a minha autoridade? Olha, isso é uma coisa que a gente precisa. Não tem como, amigas, a gente poder falar sobre isso sem falar. Eu vou falar de mim. Eloá me conhece há muitos anos. Gente, eu sou, como que minhas amigas falaram, o furacão chegando. Eu sempre fui assim. Mas eu vim de uma casa assim. Sendo que eu já passei por vários traumas quando criança. Traumas que me fizeram ser dessa forma. Porque eu achei que aquilo ali eu estava me blindando. Olha só. Eu saí de um casamento abusivo e fui e me afastei do Senhor por raiva de Deus, porque eu achei que Deus não estava vendo o meu sofrimento. Fiquei afastada, Deus foi paciente. Quando eu voltei para o caminho do Senhor, Deus foi tratando exatamente onde eu precisava, porque é de pouco a pouco. Para mim tá falando que eu falei tudo até agora, é porque eu já fui tratada já nessas áreas e venho sendo tratada, porque eu estou caminhando com Jesus. Jesus não é o final, Jesus é o caminho. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque eu tive que sentar com o Senhor para aprender com Ele como ser esposa, como ser mãe, como ser filha. E sem desonrar os meus pais, porque é o primeiro mandamento que Deus nos deu, de honrar eles, mas reconhecendo a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi de forma distorcida dentro da palavra do Senhor. Eu não fico trazendo julgamento aos meus pais, mas eu cresço com o Senhor quando eles olham para mim e vê que a minha mãe chega na minha casa e fala assim, começa a levar para casa dela aquilo que eu estou fazendo. E não é para me glorificar. É porque é Deus. Porque se eu cheguei com essa estratégia dentro da minha casa, é porque Deus falou assim, coloca. É porque eu falo, você vai aprender a falar menos e ouvir mais. Você vai botar mais o seu joelho no chão enquanto eu estou fazendo a obra.
Porque nós não temos o poder de convencer ser humano nenhum do pecado, da justiça, do juízo. Quem faz esse papel é o Espírito Santo. Quando eu começo a entender quem eu sou no reino, como filha, eu começo a entender qual foi os papéis que Deus atribuiu para a mulher e para o homem. E eu falo isso porque lá na adolescência eu já tive a fala do feminismo. A fala que eu não vou depender de homem. Se eu casar, eu separo. Porque eu consigo, eu faço. Eu tive um período que eu fiz dessa maneira. E eu batia no peito, sempre eu batia no peito dizendo, porque eu trabalhava fora, eu sustentava a casa, eu cuidava de filho. Quando eu precisava trocar o botijão de gás, eu trocava o botijão de gás. Se precisasse trocar a lâmpada, eu trocava a lâmpada. Se precisava pegar um saco de cimento e fazer uma massa e fazer um reboco na parede, eu fazia. Eu aprendi. Só que tem um porém. A gente não foi chamada para isso. E quando a gente não obedece aquilo que Deus colocou, não estou dizendo que nós não somos capazes. A gente consegue exercer todas essas tarefas. E às vezes consegue exercer com muito mais louvor, com a perfeição melhor do que um homem. Porque nós somos mais detalhistas na execução do trabalho. Só que quando nós começamos a fazer dessa maneira, a gente começa a usar uma energia que não era para a gente usar, a energia do homem. Esse homem para de exercer o papel dele dentro de casa e nós tomamos esse papel de lugar de homem que não somos, que não fomos chamadas para isso. Só que toda mulher que bate no peito como um dia eu bati, no final das contas o corpo dela vai sofrer. Ou ela vai sofrer com traumas, com medo, com ansiedade, com a falta de confiança do outro. Precisa, às vezes, muitas das vezes, passar pelo tratamento psiquiátrico, psicológico, porque você começa a carregar uma carga que não é para você carregar. E o corpo adoece. Mas esse corpo não adoeceu de uma hora para outra. Eu precisei passar pelo tratamento psiquiátrico por conta disso. Eu cheguei a usar 3 medicamentos controlados. Olha só, eu tinha pensamento suicida. E para mim chegar hoje e tá aqui sentada, foi porque eu fui tratada por Deus. Eu precisei entender quem eu era no reino. A quem eu fui chamada. Quando eu entendo, Eloá, a quem eu fui chamada, eu começo a exercer. Se eu tivesse tido esse entendimento lá atrás, eu teria evitado conflitos. Conflitos com familiares, conflitos dentro com amigos, conflitos com parentes, conflitos dentro do meu casamento. Porque eu estava tentando convencer o outro que o outro estava certo. Enquanto, na verdade, esse não era o meu papel. Tentando convencer, desculpa, o outro que eu estava certo. Enquanto, conforme eu li a palavra de Deus, que você começa, que tipo assim, eu tenho hoje entendimento, não é porque eu fui nascida e criada na igreja que eu aprendi tudo ali, não. Eu tenho aprendido e conhecido o Senhor depois que hoje eu falo para você, hoje eu sei quem eu sou no reino. Quando a gente começa a conhecer Deus e começa a conhecer quem nós somos, a gente começa a exercer a autoridade que é dele. E essa autoridade, eu entendo que dentro da nossa casa, como esposa, como mãe, vamos falar aqui primeiro dentro do nosso lar, que o nosso ministério começa dentro do nosso lar. Sim. A gente começa aprendendo de joelho, olhando para Cristo. Porque quando eu faço isso, eu consigo fazer através das minhas orações, fazer Espírito Santo e a palavra de Deus chegar no coração do meu filho adolescente de uma maneira que eu não consigo chegar. Eu consigo colocar, quando eu falo com meu filho hoje sobre namorar, e eu ver o meu filho de 16 anos entendendo que ele sabe que não é o momento, e que ele está convicto disso, no colégio, com os amigos. Não é porque a Marília é perfeita, eu não sou, eu estou longe de ser. Eu sou imperfeita, eu erro, vou continuar errando até Jesus voltar, mas todos os dias a gente está aprendendo com Ele.
E aí meu filho entende. Eu falei, eu tenho uns 15 dias, eu tive uma conversa com meu filho exatamente sobre isso. E antes da menina me conquistar, ela vai ter que conquistar o céu. Eita glória! Estratégia. Eu falei isso com ele. Por que eu falei isso com ele, Eloá? Porque a gente vê os olhares, as meninas chegam, as meninas querem me abraçar, querem começar a vir, a chegar a mim, para tentar chegar a ele. E por eu perceber isso, e por eu já sempre orar esse propósito ao Senhor, eu já coloquei isso nas mãos do Senhor. E quando eu coloco isso nas mãos do Senhor, eu consigo descansar. Por quê? Porque aquilo que eu não posso convencer o meu filho, o Espírito Santo faz o trabalho de convence. Quando eu falo para o meu filho que a menina que souber esperar perante ao Senhor, e aí eu falei exatamente isso com ele, o esperar o tempo de Deus não é da minha maneira. Não é fazendo na minha força. Porque se eu faço na minha força, eu tenho um Samuel que me vai trazer dor. Vai me trazer dor de cabeça, vai me trazer sofrimento, porque não é o prometido. Vai vir a promessa de Deus, mas antes de vir vai vir aquele conflito que não era para ter tido. Não era para ter existido aquele conflito. E eu falei com meu filho, a menina que souber entender como que ela vai usar as armas certas, ela não vai usar do corpo, ela não vai usar das armas do celular, tu ficar em cima, ela vai dobrar o joelho, vai aprender a ouvir de Deus, o espera. Porque enquanto ela está orando, enquanto ela está buscando, enquanto ela está fazendo, buscando ela crescer em Deus, ela está aprendendo com Deus a esperar o tempo. Essa mulher, ela vai entender quem é ela no reino. Ela vai ser uma esposa que ela vai entender que a autoridade da casa como cabeça é dele, porque foi dada e exercida por Deus a ele. Se hoje isso, como a pastora falou, está entrando nas igrejas. A gente está vendo meninas dentro da igreja que têm esses pensamentos. Meninas que, infelizmente, por mais que elas estejam dentro da casa do Senhor, por ela ver coisas que não eram para ela estar vendo, de modelos errados de homens e mulheres, ela não tem mais o desejo de casar. Ela não tem mais o desejo de formar família. Se ela casa, ela não quer mais ter filhos. O que eu tenho visto de meninas que falam que não querem ser mães está muito grande. Não quer ser mãe por quê? Quando a gente vai ouvir a fala dessas meninas, a fala delas todas é de um egoísmo. É simplesmente o egoísmo falando, não é elas. Mas atrás desse egoísmo tem um tratamento errado, uma visão distorcida. Uma visão que está sendo discipulado pouco a pouco por Satanás, através de vídeos, através de vozes, de coaches do Instagram, do YouTube. Mulheres que estão dizendo que está prestando, está fazendo para o reino em nome de Cristo, às vezes, muitas das vezes as meninas não estão ouvindo quem é. Mas quando a gente vai olhar a história daquelas meninas, se você não tiver isso daqui aberto, lendo todos os dias, como que eu vou identificar se aquela voz realmente é a voz que vem através de Cristo para ser luz, ou ela é uma voz sendo usada através do inimigo? Olha, eu fico aqui ouvindo você falar e eu fico muito grata a Deus e muito feliz, muito feliz, muito feliz. Porque eu me lembro de conversas, às vezes na rua, de conversas que nós tivemos, não quero. E inclusive, nessas conversas, existiam esses traumas. E aí, hoje, eu vejo uma mulher que foi transformada pela palavra. Foi transformada por confiar no Senhor. Porque, assim, decidiu ouvir. Porque o Senhor Jesus, ele nos chama todos os dias. Exatamente. É verdade. E aí, cabe a nós decidirmos ouvir essa voz, ouvir esse chamado e falar, Senhor, eu vou. Mas não é fácil. Não é fácil, Não mas é você fácil. fez. Sabe por que não é fácil? Porque quando a gente vai começar, quando Deus começa a mexer na ferida, eu vou falar pela parte da medicina. Se a gente tem uma ferida,
um exemplo de uma pessoa diabética. Uma ferida que está sendo tratada, né? Uma ferida que ela vai passando uma pomada, vai fazendo um curativo e tá ali, aquela ferida. Só que aquela ferida, ela, por baixo da casca dela, ela tem vários secreções. Eu só consigo tratar aquela ferida se eu arrancar aquela A secreção casca, aquela, e for tudo isso. tirando aquela secreção. Só que isso Sim. dói. A pessoa sente dor, tem um sofrimento ali. Isso não é fácil. Quando a gente vai para a palavra de Deus, que Deus começa a nos confrontar, quando ele fala que hoje nós somos novas criaturas, não significa que essa transformação, e eu vou falar isso com muito, muito amor, não fique com fardo. Não importa o tempo de tempo de que você está andando com o Senhor. Porque esse convite de vir aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração, Jesus ele faz a todo amanhecer. A misericórdia dele se renova todas as manhãs. É como se o amanhecer já fosse ele nos chamando. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu entendo isso e pouco a pouco eu permito ser tratada pelo Senhor à luz, exatamente como nós começamos, à luz da palavra de Deus, a gente consegue entender que aquilo ali que Deus está tratando, em algum momento, eu vai me ajudar a edificar, vai me ajudar a curar outras mulheres. Outras mulheres vão entender que é possível. Mas como que é possível, Marília, num mundo tão egoísta, numa família completamente disfuncional, sabe? Como que é possível? Dobrando o seu joelho todos os dias, indo para a palavra do Senhor, tendo o seu tempo com Deus. Porque cada vez que a gente coloca para o Senhor as nossas necessidades, o Espírito Santo vem falando conosco e vai nos ensinando pouco a pouco como ser luz. Ao mesmo tempo que nós aprendemos, nós crescemos em graça e conhecimento, mas também somos capacitadas a iluminar a vida de outras pessoas. Eu tenho duas amigas que elas já tiveram confidências comigo, e eu até compartilhei os livros que eu comprei na época, no início. A primeira coisa que eu fui pedir ao Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina esse amor aqui, de 1 Coríntios. Porque quando você vai olhar aquilo ali, gente, humanamente falando, Possível. mulher de Provérbios 31. Que mulher é essa, gente? Não é possível. Eu falei, quando eu li, que eu estava na igreja que eu estou servindo atualmente, que é a primeira Igreja Batista em Figueira, com o pastor Marcelo, um dos primeiros livros que eu comecei a ler, junto com a igreja, uma campanha, foi Provérbios. Eu já tinha lido Provérbios em outras ocasiões. Mas, conforme você vai lendo, o Senhor vai ministrando ao Senhor de uma forma. O que Deus ministrou de uma maneira comigo, na primeira vez, não foi da maneira da segunda. E aí eu tive que entender que aquela mulher... Engraçado, a pastora ela pode dizer isso com mais propriedade. Alguns teólogos, tem algumas linhas que falam que aquela mulher não existiu. Mas tem algumas linhas que falam que sim, aquela mulher ela existiu e ela foi dada como modelo, tanto que tem uma fala da mãe no início de Provérbios, da mãe de Salomão. E ela vem descrevendo para o filho o conselho da mulher que teme ao Senhor. Sim. E aí, quando nós vemos para a palavra, que a gente vai pouco a pouco aprendendo com o Senhor quem nós somos no reino, a gente faz como as filhas de Zelofeade, que elas primeiro chegaram para Moisés e para os anciões, que ainda tinham os anciões, se curvaram. Foi a primeira coisa que elas fizeram. Ou seja, ali elas entenderam, elas sabiam, cara, se eu não me posicionar, nesse momento eu não vou falar, nós não vamos... A mulher naquela época, que ela perdia o pai, não tinha marido, não tinha irmãos para poder assumir a herança, aquelas mulheres, elas ficavam... Não tinha nada que protegia aquela mulher. Não tinha, ela não tinha leis que protegia. Essa mulher, às vezes, virava mulheres, né, da vida para poder ter o sustento, para fazer alguma coisa. Mas Deus é tão bondoso
E a gente vai acabar nesse momento com uma mentira de Satanás, que Deus não se importa com a mulher, que a Bíblia é machista, Já ouvi. que a Bíblia é machista, que a Bíblia precisa passar por reformas, inclusive tem leis, homens querendo fazer isso, então a gente vai acabar nesse momento com isso. A Bíblia não é machista, Deus ama as suas filhas, nós fomos criadas por Ele, por muito amor, e a gente vê Deus mudando a lei por causa dessas mulheres. E não foi só para elas, em favor delas, mas Deus veio colocando, vamos colocar no português de hoje, colocando artigos e cláusulas dessas mudanças de lei que favoreciam outras situações. Mas olha só a mulher que tem confiança em Deus e que tem autoridade, exerce a autoridade que Deus deu a ela. Não é o que a sociedade está dizendo. No mesmo livro, essas mulheres foram levantadas por homens da mesma na tribo de Manassés, outras situações se essas meninas fossem se casar. E aí Deus vem com uma outra ordenança. O que essas mulheres fizeram? A primeira coisa, a palavra de Deus fala que elas fizeram conforme tudo Deus havia ordenado. O problema de hoje é que as mulheres, ela quer ser mãe ao jeito delas, ou do jeito que a amiga falou, ou que uma coach que não está sendo usada por Deus falou, ou de uma maneira, eu fiz assim com meu filho. O que eu fiz com meu filho nessa fala foi uma estratégia que Deus deu a mim. Para mim, chegar a isso, falar isso para Deus, Ele sabe que o nível dessa menina vai ser alto. E eu já tinha falado isso com ele antes. Eu falei, se a menina entender o tempo de obediência, lá em casa eu uso uma frase com os meninos dessa maneira. Por eu não ter vindo com essa base firme, né, essa raiz firme, eu tive que aprender isso com o Senhor. Eu falo para eles assim, a obediência ela é absoluta, ela é imediata, ela é do jeito que eu estou ordenando e com alegria. É da maneira que eu estou fazendo. Vai ter momentos que eu vou explicar o porquê, mas vai ter momentos que você não vai saber o porquê e você só tem que obedecer. E feliz, e com alegria, e sem se revoltar, sem se rebelar. Se o Gabriel nem tanto, mas o Davi ainda está com 7 anos, tem hora que o Davi fecha a cara. Aí eu volto, ei, vem aqui, cantando, ele vai cantando. Por quê, Luá? Se eles têm dificuldade para entender aquilo que eu estou falando e eles estão me vendo, como que vai entender o porquê que não pode participar daquela festa? Por que nós não participamos daquelas festas pagãs que tem, apesar de estar no calendário escolar? Por quê? Porque Deus já tinha falado o porquê. Para não adorar outros deuses. Como que eu vou fazer isso com meu filho? Se ele tem dificuldade para entender a minha ordem, como que ele vai entender a ordem de Deus aqui, que ele não está vendo? Exatamente. Como que ele vai obedecer a Deus que ele não vê? Essa sua fala, todas, né, enriquecedoras. Muito enriquecedoras. Quanto eu tenho aprendido aqui nessa tarde. Glória a Deus. E essa sua última fala, como que o meu filho vai obedecer a Deus que ele não vê se ele não obedece a mim? Isso é lindo demais e eu acho importantíssimo a gente passar isso adiante. E as pessoas que estão nos ouvindo, elas entendam que não é porque somos melhores. Não. Eu, então, tô me sentindo aqui, ó, bem pequenininha. Amiga, não sabe? se sinta. Não, pequenininha, vamos lá, deixa eu explicar, né? Você é filha pequenininha amada. no sentido de, assim, quanta bagagem, quanta coisa boa vocês têm passado e eu tenho aprendido, entende? Tô me sentindo, como eu quero dizer, a menor da casa, sabe? De aprendizado. Isso de uma forma boa, não de uma forma de diminuindo, né? Não, Sim, de uma sim. forma boa. O quanto eu tenho aprendido aqui nessa tarde, só nessa pequena conversa que o Senhor proporcionou para nós. E isso é lindo demais. Que muitas mães que estão nos ouvindo,
Às vezes, inclusive mães que são solo. Sim. O pai, né, não tá ali, não quer saber. E às vezes elas podem se sentir perdidas. Ou tô me sentindo sozinha. É claro que aquilo que é o papel do pai é dele. Ela não Só- tem que fazer. Você não tem que fazer o que é papel dele. Só que em Deus você encontra sabedoria, você encontra confiança, você encontra autoridade para exercer a sua função de mãe e criar esse filho na presença do Senhor, criar esse filho com bons princípios, criar esse filho obediente para que ele seja temente ao Senhor. Sim. Porque eu acho que assim, o nosso principal papel, a pastora Cássia pode falar um pouquinho também sobre isso. O nosso principal papel é ensinar os nossos filhos a serem tementes a Deus. Como foi na tua fala agora no final. Como eles vão obedecer. Né? Pode falar um pouquinho. Interessante, ela falando de meninos, né? E nós temos meninas. E ouvindo a maneira dela conversar, a estratégia que ela teve com o filho dela, eu fiz um retrô das minhas conversas com a minha filha. Mas eu pensei que também que eu tenho um menino, né? Já né? tô Também aqui. tem um menino, ó. e o Davi, né? E eu lembro que eu conversando com ela sobre relacionamento, eu sempre falei pra ela. Ela falou assim, mãe, como que eu vou saber se a pessoa é certa? Porque algumas pessoas pregam que você tem a obrigação de saber a sua vida ali. Se você está com Deus, você precisa saber de tudo. O próprio Jesus disse, o que eu faço agora, Pedro, você não tem noção. Sim. Mas depois você vai saber. É. Então ela se achou na obrigação de olhar e falar, não, esse é de Deus. Então já acalmei ela, botei ela mais tranquila e falei para ela assim, falei, faz o seguinte, você começa a orar a Deus e fala para ele assim, Deus, eu quero alguém que te ame mais do que tudo, porque se ele não te amar, ele não vai me amar. Exatamente. Se não ama a Deus, se não conhece a Deus e não teme a Deus, não vai ser um bom marido, não vai saber amá-la e não vai saber respeitá-la. Então ela pegou isso e guardou, e ela sempre está orando. E ela tem uma lista, né? Ela vai me matar quando eu... Ela fala pra mim que ela Fala. ama lista. Ela faz é a muitas menina da listas. lista. A vida dela tá numa lista, várias listas, né? Tá espalhada pela casa. Ela é dessa de planejamento. Só que eu falei isso pra ela. Eu falei, você ore, porque pode ser bonito. Se não amar a Deus, não vale a pena. Sim. Se Isso não, aí ela perguntou, mãe, mas aí vai ser acima de mim? Eu falei, sim, porque quanto mais acima de você ele mais ele chegar vai a valorizar Deus, ela. mais colocar você no lugar certo. Exatamente. Então ela pegou aquilo desde pequena, vem ensinando a ela, porque é uma verdade. Porque hoje em dia é beleza, hoje em dia é status, hoje em dia umas mães dizem, olha, você tem que escolher por causa da carteira, você observa se a família tem dinheiro, e isso é uma verdade, não dá para esconder. Sim. Eu não estou dizendo isso só de É os ímpios. Tô dizendo da de igreja. dentro. É dentro da igreja. A gente está falando para pessoas. É lógico cristãos. que. Isso aí. É lógico que vai ter pessoas ouvindo que talvez não tenham ali o entendimento da ali. palavra de viver uma vida com Deus. E eu Mas já quem até... sabe nós estamos sendo luz para Isso que aí. essas pessoas Isso que eu ia elas dizer. procurem, né? Pode falar. Isso que eu ia falar, porque para você encontrar a luz, você tem que deixar ela entrar. E geralmente é quando a verdade, que é a luz, ela vem sempre mudando alguma coisa. Não tem como a luz clarear e você não achar um defeito, por mais perfeccionista que você seja. Você vai encontrar alguma coisinha. O céu, ele tem... Escondida. Ele tem um jeito, uma estratégia de mostrar o que você falou assim, como eu não vi isso antes. Como eu não notei isso antes. Quanto tempo eu passei por aqui, ia e voltava há anos, nesse mesmo corredor, dormia nessa mesma cama, cansei de tomar café nessa cozinha e não percebi isso. Só a verdade. Exatamente. Só a luz para mostrar isso. Então, quando a gente ensina para os nossos filhos que o céu, ele é além de tudo, ele vai conseguir ser um bom marido, vai conseguir ser uma boa esposa e, como ela já disse, filha, e por aí vai. Porque tudo vai empurrando. Assim como um abismo vai puxando o outro, assim também uma pessoa abençoada, ela vai fechando os abismos. Exatamente. Ela vai fechando, porque tem pessoas curadas que vai casar com pessoas feridas. Gente. O meu esposo costuma falar isso pra mim. Ele, quando ele escreveu o livro dele, não me recordo se foi o primeiro ou foi o segundo, mas eu lembro que na dedicatória ele escreveu assim:
que a minha esposa é o carinho de Deus na minha vida. E ele me descreve assim. E eu, aos poucos, eu fui entendendo o que era esse carinho de Deus. Quem sou eu para ser o carinho de Deus na vida de alguém? Aí ele foi me explicando os traumas da infância, de tudo que ele passou. Falei, meu Deus, quem sou eu? Então a gente não entende aonde o Senhor vai nos colocar. Então, quando eu consigo ter confiança, voltando, né, para a confiança, quando eu consigo entender a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, é para um propósito. Deus não vai te dar uma autoridade para ficar guardada. Ele vai te determinar para um propósito. Por isso que o Senhor falou isso comigo, para me conhecer a irmã hoje. Eu ter conhecido a Eloá me conhecer, a irmã me conhecer, porque uma pessoa abençoada, ela consegue olhar o abismo diferente de quem está no abismo. Eu lembro muito de Jeremias. Não me recordo agora o nome do amigo dele, mas eu amo essa palavra. Jeremias estava no poço, enquanto tinha alguém intercedendo por ele. Não, calma aí, ele não pode ficar ali. Então faz o seguinte, você arruma uns 30 homens, vai lá e ajuda. Mas vou ajudar com o quê? Ele foi num lugar onde só tinha trapo velho. Mas é o que eu tenho. Vou juntar esses trapos, rótulos velhos e vou fazer chegar até Jeremias. Quando Jeremias estava no poço, tinha alguém por ele. Tinha alguém sendo luz para a vida dele. Exatamente. E com aquilo ali, ele deu um jeito. Eu imagino, para 30 homens, o buraco era fundo demais. Ou seja, aquele homem recebeu uma autoridade, uma confiança para chegar até o rei daquele tempo para ajudar uma outra pessoa. Jeremias, vai, coloca aí, eu vou te puxar, vamos te ajudar, você não vai ficar aí. Mas eu preciso entender que tudo que Deus faz na minha vida é para um propósito. Então, existem pessoas que vão ouvir, agora, quando for ao ar, ouvir o podcast e vai dizer, nossa, um dia eu fui um Jeremias, hoje eu sou esse amigo. Hoje eu entendi o porquê que eu casei com meu esposo e me perguntei como que eu vou ajudar ele e vice-versa. Como um marido saudável, bem crente, né? Casa com uma outra menina bem crente, mas aí quando ele vai começar o relacionamento, nossa, minha esposa tem tanto traumas que eu não sabia no namoro, eu vou ter que ajudar ela. Então não se assuste com as pessoas traumatizadas que vai aparecer no seu caminho. Você é luz. Deus não vai colocar um abismo para puxar o outro. Ele vai colocar uma pessoa abençoada para tirar alguém do abismo. E às vezes eu sou tirada. Em um tempo eu sou tirada, em outro tempo eu estou tirando. Então é bom a gente entender isso. Interessante a sua fala, que o nome da nossa série é Cuidando da Minha Vida. E olha como acontece quando eu cuido da minha vida, porque nós falamos aqui de diversas formas que podemos ajudar outras pessoas, como a esposa pode ajudar o esposo, como o esposo pode ajudar a esposa, como a mãe pode ajudar um filho. Nós vemos aqui diversas formas de ajuda dos outros, só que antes cuidou da própria vida. Exatamente. Teve sentar. Sentou, teve o seu momento com Deus, teve o seu relacionamento, aprendeu quem é Deus. E aí conseguiu dar continuidade àquilo dali. E algo que eu acho muito interessante, uma frase que eu ouvi, foi hoje de manhã, uma senhora conversando comigo, e aí ela falou, ela estava contando para mim o histórico, que na família dela tem um histórico de câncer. A mãe, o irmão, as sobrinhas, né? E aí ela falou assim, eu falei, mas você tá fazendo exames de rastreio? Ela, tô fazendo sim. Aquilo que eu posso cortar, que o médico me orientou, eu cortei. Pão, por exemplo, que parece que o histórico era de câncer no intestino. E aí ela falou, pão, eu como pão, mas às vezes. Eu como mais outras coisas saudáveis. E aí, essa foi a nossa conversa, né? E aí ela falou uma frase que ela ouviu também de alguém. Olha ela sendo luz na minha vida. Que existe cura para as doenças. Sim. E essa cura é a prevenção. E aí, você tá falando de prevenção e aí a pessoa pode olhar e falar assim, tá falando só na questão da medicina, né, do natural aqui, do mundo natural. Não, a nossa prevenção é Jesus Cristo. E a Marília vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão do cuidado da mente, do corpo, do espírito.
Claro que, né, resumidamente, que o nosso tempo aqui já está se esgotando, mas é algo muito interessante que ela tem a passar para nós e eu gostaria de ouvir ela agora, nesse momento. Olha, vou trazer essa fala dessa senhora, eu vou usar ela, que a doença ela dá para a gente prevenir. Eu costumo falar com quem hoje eu trato, eu não estou tratando mais como fazia com tanta frequência antes, mas nós temos que entender que nós somos por três, né? Somos compostos de corpo, alma e espírito. Dentro da medicina chinesa, e eu não vou invalidar a medicina ocidental, porque eu não descarto ela, eu não faço desmame de medicamento, não faço nada disso. Eu trato o paciente respeitando o que ele está fazendo, e conforme eu vou tratando, quem vai fazer o desmame de medicamento é o próprio médico, não sou eu. Deixando bem claro isso. Dentro da medicina chinesa, e é o que eu vou trazer aqui, mas à luz da palavra de Deus, e eu vou quebrar esse tabu, porque quando eu estudei a medicina chinesa, eu ainda não tinha voltado para os caminhos do Senhor. E hoje, quando eu estudo a palavra de Deus, tudo que eu aprendi na medicina chinesa, Deus já tinha orientado na palavra dele. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus colocando pela medicina chinesa o tratamento da pessoa, que a gente vai fazer a meditação, por exemplo, que é uma das técnicas da medicina chinesa. Josué, em livro de Josué, Deus já tinha orientado Josué a meditar, né? Dia e noite. Para ter certeza que ele estava colocando ali, obedecendo as leis, os mandamentos, dia e noite. Quando a gente vai fazer a meditação e que a gente faz o exercício de fechar o olho e respirar, e aí a gente começa a se colocar nas mãos do Senhor, entendendo quem Ele é. Quando eu respiro e eu faço esse movimento que o ar entra através das minhas narinas, e aí o ar que eu estou respirando dessa maneira, naquele momento de quietude, esse oxigênio ele começa a chegar em áreas que estavam recebendo pouca oxigenação. Um cérebro pouco oxigenado, ele adoece. Um coração que não está recebendo sangue e bombeando da forma maneira, vem as doenças de hipertensão. Uma pessoa que carrega muita dor na alma, que não permitiu ser tratada por Deus, ou tem uma história de não ter uma vida ali com Deus. Vamos falar para as pessoas que não têm Deus, ou até mesmo para as pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm esse hábito de se colocar nos braços do Senhor, porque Deus é Pai. E esse Pai, ele não está dentro do nosso entendimento conforme o homem. E quando a gente permite conhecer esse Deus e através do Espírito Santo de Deus ser tratada, o que as técnicas que nós usamos na medicina chinesa, Deus já tinha colocado na palavra dele. É simples assim. O meditar, uma vez uma paciente perguntou assim para mim, Marília, eu não consigo meditar. A minha mente vaga. Eu tenho muita dificuldade. Eu uso músicas, por exemplo, de flauta, barulhos da natureza, e tem pessoas que têm dificuldade com essas músicas. Olha só, em vez de eu acalmar essa paciente, eu já tive paciente que ela acelera. E aí, como que eu trato uma paciente que já está acelerada internamente? Eu tenho que respeitar, porque atrás dessa mente acelerada, dessa inquietação com a música calma, existe uma história de sofrimento. E aí eu tenho que usar outras técnicas, eu tenho que ensinar ela a respirar, e é aquilo que Jesus já tinha convidado a gente, vem aprender de mim aqui, que eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente faz isso, a gente começa a carregar o fardo leve de Cristo e permitir Ele cuidar dos nossos fardos pesados. Quando a gente faz isso, a gente consegue permitir ser curada por Deus na alma, na mente e no espírito. A gente cresce em graça e conhecimento com Deus, mas a gente também é capacitado com nossa alma curada, porque nossas almas são nossas emoções. E eu aprendi,
Eu fui estudar medicina chinesa, a princípio, porque eu fui tratada com uma enfermeira que trabalhava comigo, e ela fez, eu estava naquele processo de emagrecimento, da alimentação saudável, que eu já tive até em fila de bariátrica, pesando mais de 125 quilos. E aí, quando ela começou a fazer o tratamento comigo, por causa do vício da comida, e eu comecei a entender qual era a minha relação com a comida, eu comecei a me conhecer. Quando eu comecei a estudar medicina chinesa para mim, eu falei assim, eu quero estudar isso para tratar o outro. Foi quando eu comecei a estudar e depois eu comecei a tratar na comunidade que nós vivemos lá no Rio de Janeiro. Mas hoje, quando eu falo com os pacientes que eu trato, atrás desse tratamento tem uma história. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa dentro do hospital, ou até aqui, nós aqui conversando, cada uma tem uma história. E nós precisamos entender essa história. Quando a gente entende quem nós somos através de Cristo, a gente aprende a se perdoar. Olha só, como não tem como eu separar isso. E aí a gente se perdoa, a gente se aceita no reino e a gente consegue começar a meditar pouco a pouco. Eu consigo entender que a minha mente acelerada, eu posso fechar o olho e prestar minha atenção na respiração. E às vezes eu faço isso como volta a tua atenção para o ar que você está respirando, que você tá inalando. Olha que você está no seu nariz. Está prestando atenção? Você está sentindo o seu nariz levantar aqui um pouquinho? Agora bota a mão no seu ventre. Quando ele faz esse movimento, automaticamente ele está voltando a atenção dele para o ar. E aí esse ar está nutrindo, está trazendo energia, está levando oxigênio onde não estava oxigenado. Nós, mulheres, temos energia feminina que Deus nos deu. E o homem tem a energia dele masculina. Quando nós vamos para a rua para trabalhar, ou quando a gente vai exercer aquele trabalho um pouco mais braçal dentro da nossa casa ou em outro lugar, a gente precisa usar a energia do homem, que é a energia yang, que nós falamos na medicina chinesa. Só que o uso excessivo dessa energia, sem eu voltar para o meu yin, que é a energia da mulher, faz nós mulheres adoecer. A gente tem problemas no nosso útero, nosso fluxo menstrual ele diminui. Começa a vir depois de anos, aparecer os cistos, aparecer o mioma na mama, no útero ou alguma outra parte do corpo, porque aquilo é massa, na medicina chinesa a gente entende que foi um sofrimento retido durante um tempo. Então a gente precisa tratar na causa. A medicina ocidental, ela entra com o medicamento que trata o mioma, o sangue excessivo. A medicina chinesa não, eu vou lá atrás, aonde foi causado isso. Às vezes já aconteceu de me deparar com mulher que foram problemas causados na gestação. Olha só. Problemas que estão no subconsciente dela, que a mãe passou na gestação para ela e ela não entendeu isso. Mas que veio da história da mãe. A mãe teve essa história. E aí, na amamentação, na alimentação, ela recebeu aquilo e na criação ela foi sendo criada daquela forma, com aquela energia. Automaticamente, os órgãos dela vai adoecendo. É uma menina que sofre, é uma menina que não se aceita com o sofrimento de mulher, porque a mulher sofre, porque a mulher... Menstruação é um sofrimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente consegue aceitar quem nós somos. Quem nós somos nos torna a mulher amável, a mulher do reino, a mulher que é luz. E a gente entende que o nosso ventre, ele é para gerar vida. Mesmo que eu não esteja gerando uma vida aqui dentro, todos os meses, mesmo as meninas mais novas, que ainda não chegaram nessa maturidade do seu útero, elas têm... O Deus é tão perfeito que ele vai fazendo a partir ali de 11 anos, 12 anos, a menina já vai tendo uma mudança dos seus hormônios, o seu útero ele vai sendo mais amadurecido até vir a menstruação e ela vai sendo preparada para a fase adulta. É por isso que a gestação na adolescência ela é tão perigosa, porque esse útero, vamos dizer, na linguagem de hoje, é verde.
ele não está maduro. E essa menina sofre. Mas ela não sofre só no corpo, ela sofre na psique dela, porque é traumas pro resto da vida. Quando essa menina aborta, ela leva um trauma para a alma pro resto da vida. Porque nós não tem como a gente passar por isso e se desviar desse caminho. Se eu fizer, é claro que Deus ele cura a nossa alma, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos libertar, para trazer libertação, para trazer cura para nossa alma. E quem já passou por esse processo, eu falo isso com muito amor, o Senhor já te perdoou. Se você já se arrependeu, se você já se dobrou o seu joelho perante a ele e já se arrependeu perante a Deus, você só precisa receber esse perdão, receber esse amor e permitir ser tratada por ele. Se precisar de ajuda, psiquiatra, procura. Se precisar do abraço da amiga, procura, mas não esconda a dor. Porque a dor da alma que ela é escondida, ela futuramente aparece no corpo. Todas as pessoas que a gente olha no hospital, uma vez eu falei isso para uma amiga minha, eu já não estava mais atuando na área da enfermagem, né? E eu falei com uma amiga minha, se você entender que na hora que você vai fazer o curativo daquela pessoa, aquela pessoa ali tem uma história. Aquela dor levou, a história de vida dela levou onde ela está hoje. A má alimentação da hipertensão pode ter sido uma história mal relacionada com a mãe. A história da diabetes descompensada, às vezes, é uma má relação com o pai. Olha só como nós trazemos doenças para o nosso corpo quando a gente não é levado. Marília, isso é possível ser curado? É. É possível a partir do momento que eu entendo que todo alimento que eu como, e a gente pode comer um doce, a gente pode comer uma carne vermelha, a gente pode comer um frango, mas com consciência, sabendo que aquilo ali que eu tô comendo tá nutrindo órgãos, tá produzindo sangue, e esse sangue produz energia. Se eu entendo isso, então eu respeito o que eu estou comendo. Eu vou entender que aquele alimento não é só para minha satisfação do meu emocional, porque às vezes as pessoas têm uma relação com a comida por causa do aconchego que sentia na maternidade. E por isso que ela come de forma excessiva. Quando eu entendo a minha relação com a comida, eu entendo que eu posso fazer escolhas certas. E aí eu acabo com a dieta. A dieta que nos massacra no dia a dia. E aí eu venho com escolhas mais saudáveis. Você entendeu? E aí, Sim. na hora que a gente come aquilo ali que a gente sabe que vai trazer um mal, por exemplo, o açúcar, um doce, a gente entende, a gente não vai comer com culpa. Porque eu vou comer naquele momento para satisfazer dentro daquilo ali e pronto, acabou. Depois eu vou para minha alimentação saudável, porque a minha base alimentar é descascar mais e desembalar menos. Essa frase, ela é muito boa, né? Muito boa mesmo. Nossa, algo assim riquíssimo. Riquíssimo demais. Eu queria aqui ter mais tempo para a gente falar. Mas vão haver outras oportunidades, eu creio, em nome de Jesus, porque algo que eu tenho aprendido. Eu olho para minha vida e eu vejo que eu tenho muito a aprender. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, por onde eu vou começar a aprender? Porque eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. Mas aquilo que eu tenho percebido que tá faltando, que eu tô precisando, eu tô tentando já mudar. Então você vai mudar essa fala hoje, você não vai tentar mais, você vai fazer. Anotado. Amiga, é com muito amor, eu falo, a gente vai fazer. Anotado. Porque olha só, Deus nos chama para amar Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força. No início, é sem vontade mesmo, é de propósito. Pouco a pouco, a gente vai aprendendo e amando a amar Ele dessa forma, de forma leve. Entendeu? Então é de propósito mesmo, é sem vontade, entendeu? Sim. Inclusive, eu falo isso para minha filha. Eu falo isso para ela. É sem vontade. Porque eu faço sem vontade às vezes. Mas olha, a recompensa é grande. Sim. Experiências que eu tenho de repente, hoje, algo assim,
nós temos os cultos nas igrejas, né? E aí, hoje, o dia foi bem cansativo. Eu não vou ao culto, porque precisa fazer algo. E aí, eu paro, eu vou assim mesmo. Nossa, a melhor escolha que eu fiz na vida, porque eu cheguei lá e o Senhor trabalhou. E aí, eu já voltei de lá com outro pensamento. Renovada. Renovada. E aí, eu falo muito isso para ela, tanto para minha filha quanto para o meu filho. Faz sem vontade. Não tá com vontade? Faz assim mesmo. Porque a vontade vai surgir aos pouquinhos. E eu tenho experimentado isso, tá? Eu sei, como eu falei, eu tenho ainda aí muitas coisas que o Senhor tá moldando aos poucos. E aí eu vou lendo a palavra e eu falo, meu Deus, o amor do Senhor é grande demais. E aí aquilo vai me constrangindo a trazer mudanças para minha vida. E aí, devagar, eu tô indo. Não tô parada. Tô Que bom. caminhando. E depois dessa conversa aqui, meu Deus. Olha, se você tá como eu, nessa tentativa, né? Hoje acerta, amanhã erra, mas não tá parado. Agora é o gás. Eu acho que é a luz que faltava para nossa vida. Se nós estávamos tentando e não estávamos conseguindo, o Senhor preparou esse momento para trazer luz para as nossas vidas. E você que estava parado, estava, porque eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje nós vamos caminhar. Em nome de Nós Jesus. vamos avançar, vamos construir, vamos gerar, Sim. porque gerando nós também trazemos luz para a vida das pessoas. Nosso bate-papo chegou ao fim. Não, que pena. Tava muito bom aqui, Muito aquela gostoso. coisa leve, né? Tá muito bom mesmo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E certamente foi muito enriquecedor para as nossas vidas. Muito obrigada, pastora Cássia, por estar aqui conosco, por ter trazido luz, né? Colocando aí os seus conhecimentos, aquilo que você vive. Porque, como nós sempre falamos, nós temos que ser verdadeiras aqui. Sim. É como eu disse, eu tô caminhando. Não adianta eu chegar aqui e falar, não, porque eu faço, né? Não, estou caminhando, aprendendo a cada dia. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço muitíssimo, porque a visão das pessoas chegou, né, ao pastoreado, já foi regado o suficiente, é aí que ele precisa ser regado para continuar, né, exercendo o seu ofício. Então eu fui muito regada aqui hoje, muito regada. Como uma sementinha que recebeu aquela chuva gostosa, não aquela pancada, aquela chuva torrencial, mas aquela chuva assim contínua que foi aos poucos tratando. Eu não conhecia sobre a medicina chinesa, né, assim que se pronuncia. Para mim foi maravilhoso. Vou pesquisar mais. Enquanto ela falava, eu ficava assim, eu vou disfarçar e vou. Enquanto ela falava, eu tava aqui fazendo. Eu pensei assim, será que vão notar? E eu fiquei aqui respirando, e como isso é bom. Então eu hoje fui muito regada, muito abençoada, e mais uma vez, muito obrigada. Glória a Deus. Muito obrigada, Marília, por ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco, trazendo essa imensidão de conhecimento, de experiência. E é como... até existe um ditado popular, né? Eu vou usar ele aqui. Quem te viu e quem te vê. Quem te viu sem Cristo e quem te vê com Cristo. É realmente uma nova criatura. A gente percebe a mudança que o Senhor Jesus fez na sua vida através da sua fala. Como eu até falei com você no WhatsApp, nós estávamos conversando e aí eu falei, eu percebo a mudança na sua fala, na forma como você fala. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi uma bênção. E ao contrário do que vocês pensam, apesar de vocês lançar uma bagagem, eu falo que eu sou apenas instrumento do Senhor. A fala que quando eu saí de casa, que eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, que seja no abrir da minha boca, conforme o seu querer. Porque quando a gente entende que ser luz é isso, é para a glória dele. É eu diminuir para ele crescer. É eu permitir ser instrumento dele para edificar. E a palavra e eu falo isso com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo. Não se sintam culpados, não se sintam
condenados, porque Jesus ele não veio aqui para nenhuma palavra aqui, independente de quem o caminho que cada um está, não é para condenação, é para o despertar, é para permitir Deus chegar naqueles lugares que a luz dele ainda não chegou. E a palavra de Deus tem esse poder. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, a palavra dele faz. É ela que é viva e eficaz. É o Espírito Santo que confronta o pecador. É a palavra dele que é a verdade, que não tem sombra nem variação. É essa palavra que vem trazendo mudança. É ela que está trazendo mudança na minha vida, mas através dela eu consigo descansar nesse braços desse Pai, crendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória Porque a Deus. palavra dele me garante isso. Que nenhuma unha ficará para trás, como aconteceu lá no caso de Moisés com o povo de Israel e o faraó. Vai ali. Não. Nenhuma unha ficará. Toda língua confessará que só existe o nosso Deus. E para a honra e para a glória dele, tudo aqui é para o nome dele ser glorificado. É para que pessoas, aonde você estiver, quando você for ouvir, independente do horário, receba o acalento do Espírito Santo, a cura dele, chegando e te confortando, te abraçando, te colocando no colo, que é esse Pai que nós servimos. A gente foi chamada para isso, para ser luz e iluminar. E a luz dele não fica embaixo da cadeira. É colocada no céu, para ser farol, porque é para a glória dele. Glória a Deus, aleluia. É uma frase que eu falei até no outro episódio e eu vou repetir nesse episódio. Reconheça que precisa de ajuda, Exatamente. aceite ajuda, experimente e viva os benefícios de cuidar da sua vida. Como falei, nós chegamos ao fim. A pastora Cássia vai fazer uma breve oração, uma breve modo de falar do que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, porque onde você estiver, feche os seus olhos, dê aquela respirada, solte o seu ar e que nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como ele tem trabalhado aqui nesse ambiente, ele vai trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Prazer, né? Orar sempre. Vamos orar então, unidas em nome de Jesus e unidos. De repente tem um esposo, né, ouvindo junto, irá ouvir a sua companheira e será alcançado também em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, gratidão é a palavra que nós temos a Ti, Senhor. Obrigado porque nós temos a confiança e a certeza que já existia corações destinados pelo Senhor para ouvir isso. E que em nome de Jesus, Pai, haverá cura, haverá, meu Pai amado, correntes quebradas, haverá prisões, meu Pai amado, quebradas, porque é no Teu nome que nós estamos indo, é no Teu nome que nós falamos aqui, a cada palavra, Senhor, foi temperada pelo Espírito Santo. Nós somos sal da terra, Senhor, e luz do mundo. E eu tenho certeza, meu Pai, que lares serão temperados, Pai. O que estava sem tempero da palavra vai receber o tempero. Que esse podcast, Senhor, possa alcançar vidas, Jesus. Que o Teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. Porque não é a irmã Eloá, não é a minha vida ou a vida da irmã aqui, Senhor, que irá fazer alguma coisa, mas é no Teu nome que tem todo o poder. E é por Ele que nós estamos aqui, e é por Ele que nós falamos, e é por Ele que nós acreditamos no resultado. E o resultado que nós esperamos é vida no Seu altar. É mentes saradas, corações quebrados sendo sarados por Ti. São vidas, meu Pai, que estão perdidas, que possa ser alcançado por essa luz. E que todas nós que estamos aqui presentes, de alguma forma, Senhor, que nós possamos continuar a sendo iluminadas por outras pessoas e iluminar vidas. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o podcast Sendo Luz. Mais uma vez, eu sou Eloá Cristine. Estaremos aqui toda sexta-feira, às 13h30, na Rádio Ideal. Nos sigam nas redes sociais, @Rádio Ideal OFC, Instagram, @podcast Sendo Luz, no Instagram também, e no YouTube, @Rádio Ideal 22.
todo esse conteúdo, todo esse nosso bate-papo aqui, baseado na palavra e cheio do Espírito Santo, vai estar no YouTube depois para você assistir com calma, tá bom? E ser ministrado por essa palavra. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário lá. Conta pra gente a sua experiência. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, que continua a nossa série Cuidando da Minha Vida. Podcast Sendo Luz.